professor Kazadi Mehdi, que é professor numa universidade, ele vai depois explicar, ele é professor em 2 lugares, em Moçambique, na cidade de Maputo. É Maputo que você trabalha? Sim. Maputo. E o Kazadi Mehdi, ele estudou lógica, dá aulas de lógica, e está fazendo um doutorado em inteligência artificial. Então, ele foi muito gentil e aceitou conversar com a gente, né? E é muito interessante porque aqui no Brasil a gente tem muito pouca contato, muito pouca experiência com os países de África, né? E tem uma grande comunidade que é o CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, que tem vários. E a gente se entende perfeitamente bem, é uma grande comunidade. E é muito importante que a gente conheça o que eles estão fazendo e que eles conheçam o que a gente está fazendo. Os africanos, em geral, falam muitas línguas, é muito interessante para nós brasileiros, que somos monolinguistas, né, em geral. Os africanos falam várias línguas locais, várias línguas africanas, inglês, francês, quase todos eles, que eu já conheci, falam muito bem, entendem perfeitamente bem, têm um domínio cultural excelente. Então, eu vou perguntar ao Kazadi um pouco da... Bom, antes eu vou explicar para ele o que é esse projeto. Ele já sabe, mas eu vou explicar de novo. É um projeto, Kazadi, do CNPq, que é o nosso Conselho Nacional de Investigações Científicas, né? O grande órgão que financia pesquisa no Brasil, e é do Ministério chamado MCTIC, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação e Comunicação. E a ideia é tentar um pouco divulgar o que é inteligência artificial, quais são os grandes pontos positivos, os pontos negativos, quem que está ganhando dinheiro com isso, quem não está, como a gente se prevenir do ponto de vista da ética, né? O que ela pode fazer, o que a gente não pode, o que a gente deve se prevenir, porque uma das coisas que o governo brasileiro ainda está patinando, ainda está muito longe, de incentivar essa área, que é muito estratégica para a indústria, para a parte do agronegócio, para a educação, para a comunicação, e etc., mas também é muito perigosa porque leva a um domínio. As redes sociais levam ao domínio das redes, as redes e a inteligência artificial, os robôs promovem fake news e influem nas eleições, como aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente não tomar cuidado, tem acontecido aqui no Brasil também, vai acontecer cada vez mais. Então, esse é o nosso projeto, é um projeto para crianças e professores da escola elementar, né? Não é um projeto acadêmico, não é um projeto para um doutorado, como é o seu caso, mas é uma coisa bem para crianças, para explicar para o professor de geografia, né? Que tem que falar um pouco sobre isso, o professor de literatura, o professor de educação física, o que é uma coisa muito elementar e bastante ampla. Então, eu gostaria um pouco de perguntar a você a sua experiência, um pouco, que você contasse um pouquinho para nós, sua experiência no seu doutorado em inteligência artificial, o que você está estudando, e depois que você comentasse um pouco sobre o panorama de inteligência artificial em Moçambique. Sim. Muito obrigado, professor. Aqui em Moçambique, posso dizer que a área de inteligência ou conhecimento na área de inteligência artificial ainda não está muito divulgado. Quer dizer, há empresas que usam a inteligência artificial, por exemplo, nos bancos, na função pública, nos hospitais, mas ainda, quer dizer, pessoas estão a praticar aquilo sem saber o que é realmente. A área de inteligência artificial ainda é muito nova, mas existem algumas instituições, sobretudo na área de informática, onde se ensina um pouco de inteligência artificial, ainda ao nível teórico, posso dizer, porque não se faz no sentido de ensinar os estudantes, por exemplo, desenvolver programas de robôs ou tentar fazer alguma máquina
para, para executar alguma atividade. Então, há quase esse nível de, 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 de conhecimento na área de inteligência artificial que ainda não está desenvolvido. Então, eu pessoalmente entrei nesta área para tentar também trazer algo de novo no meu ambiente acadêmico, também tentar divulgar esse conhecimento no nível das escolas, discutir com os estudantes, tentar publicar artigos nessa área, para que possa conhecer, porque essa, como muitos autores na área dizem, é a quarta revolução industrial ou tecnológica. Então, acho que também é importante que Moçambique seja conectada, se posso dizer assim, a essa nova revolução industrial ou tecnológica. Então, é quase nesse sentido, mas ainda falta muito por fazer para que a inteligência artificial seja divulgada em todo o país, ou pelo menos na maioria das instituições de ensino, seja universitário ou secundário. Certo. É quase isso, professor. Tá certo, porque, veja, Moçambique é um país rico em recursos, tem muito ouro, tem pedras preciosas, tem metais raros, né? Tem petróleo, tem uma agricultura que está começando agora, ainda não é sei lá, uma potência na agricultura, mas tem muitas relações com a China, não é? E aí, o interessante seria que um país como Moçambique, assim como o Brasil, fosse suficiente na produção dos seus próprios artefatos de inteligência artificial que ele precisa, e não que precisasse comprar dos outros, né? Porque o problema é você ser produtor entre produtor e consumidor. Consumidor é fácil, é só comprar dos americanos, dos chineses, dos alemães, dos franceses e dos italianos, né? Mas o que seria interessante se a gente produzisse também as nossas coisas aqui e ali, né? Isso você acha que ainda está longe em Moçambique de ter uma produção de alguma coisa de software ou de coisa desse tipo? Sim, é verdade que deve-se começar a produzir alguma coisa aqui para que o país não seja só consumidor, mas que seja também produtor. Mas isso não é só Moçambique, a maior parte dos países africanos ainda não atingiram o nível de produzir, ainda consomem só aquilo que vem de fora. Então, isso também é a realidade de Moçambique, mas acontece às vezes numa área ou outra que alguma pessoa ou alguém inventou alguma coisa para fazer alguma atividade, mas em geral ainda o país depende de fora. Quer dizer, quando estou a falar de fora, do Ocidente em geral, Europa ou América, na área de inteligência artificial. Mas o nível de uso, como eu tenho dito, nível de uso ainda se usa, quer dizer, já se usa a inteligência artificial em várias áreas, como banco, segurança, na função pública, medicina, mas ainda não se produz aqui no país. Entende? Tá. Bom, isso também é a realidade do Brasil e da América do Sul inteira, da América Latina praticamente toda, né? É um pouco diferente no México e no Chile, mas também muito pouca coisa, não tem grande diferença. Ainda estamos patinando, como se diz, né? Estamos ainda deslizando no barro, tentando andar e não consegue andar, né? E o seu doutorado, em que tópico você está estudando? Sim, no meu doutorado, até agora eu entendo, ainda estou pesquisando para descobrir outras coisas, aprofundar o conhecimento na área, mas até agora o que estou a fazer é que, como entendo a inteligência artificial, eu entendo em três partes. É a parte técnica, onde entra a máquina como físico, e também vem a parte de lógica, que recebe os dados, conhecimento para processar, para o tratamento, ordenar tudo isso.
Depois vem mesmo a terceira parte, que é a parte dos dados. Né? Então, eu estou na parte mesmo lógica, estou a tentar perceber como é que a lógica funciona, né, na inteligência artificial para ordenar para os dados. Então, é o que estou a tentar fazer. Assim, eu quero fazer um estudo que parte da lógica clássica até a lógica de programação. Ver primeiro como que a lógica se desenvolveu, uma lógica que antes pensava que só se podia, posso dizer, aplicar na mente humana, mas agora se aplica nas máquinas para resolver outros problemas também, na área de inteligência artificial, para simular algumas máquinas, para fazer que algumas máquinas possam ser capazes de simular atividades humanas. Então, é quase isso que eu estou a tentar estudar, e para isso eu fiz alguns módulos na área de informática, como internet das coisas, a programação, alguns módulos, é quase isso, então, mas ainda estou caminhando, mas acho que com muita vontade chegarei a algo, né, algo de sólido. É quase isso. Muito bom. Bom, na verdade, só para fazer para as pessoas que estão ouvindo, né, tem basicamente, podemos dizer, duas grandes linhas na inteligência artificial. Uma é a linha simbólica, onde, por meio de relações lógicas, a gente tenta conversar com a máquina, né, tenta explicar, botar um pouco de raciocínio lógico dentro da máquina, para que ela faça alguma coisa. Essa é uma linha. A outra linha é a linha estatística, onde mais cognitivista ou conexionista, onde a gente usa redes neurais e tal, com grandes massas de dados, e faz a máquina a tentar aprender alguma coisa sem que se saiba exatamente como, nem porquê. A linha cognitivista é muito útil, ela funciona, tal, mas tem muitas críticas também, né? Ela leva a vários problemas éticos e tal, que a parte simbólica leva um pouco menos, porque a gente consegue entender o que a máquina fez quando ela está pensando simbolicamente, mas não consegue entender o que a máquina fez quando ela está mastigando muitos dados e nos diz alguma coisa, né? Acho que é um pouco essa distinção que você deve ter, e você está um pouco perseguindo, preferindo o enfoque simbólico. Muito bom, muito interessante. Muito interessante. E aí, nas escolas, por exemplo, nós aqui, nesse nosso pequeno projeto, que se chama Inteligência Artificial da Lógica às Humanidades, porque a gente vai tentar fazer um passeio que vai desde a lógica até a parte ética e tal, a parte de raciocínio crítico e tal, mostrar um pouco isso, como eu disse, para as escolas, para os professores e para os estudantes. Estamos usando o Arduino, que é não sei se vocês conhecem aí, é uma plataforma de construir pequenos robôs, uma plataforma de baixo custo, em que as escolas podem ter acesso, né? É muito complexo, não é simples, não, mas a gente vai dar uma iniciação ao Arduino, como construir uns robozinhos, como programar o robô, como mostrar aos estudantes como é que a linguagem lógica influi no comportamento do robô, e assim, essas coisas todas. Vocês têm em Moçambique alguma iniciativa de escola para as crianças, alguma coisa assim? Não ainda. Nós também não temos. Estamos começando agora com alguma coisa mínima. Também não temos, e também é muito pouco o que nós estamos fazendo, porque o país do tamanho do Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, na pandemia, a gente não consegue ir muito longe, né? Eu imagino que Moçambique tem quantos habitantes? 50 milhões de habitantes? Não, tem 29 milhões. 29 milhões? É bem menor, já é grande, mas bem menor que o Brasil, bem menos complicado. O Brasil é um universo à parte, bem complexo, né? E eu queria lhe perguntar o seguinte, sobre a questão do incentivo governamental aí em Moçambique para a área de inteligência artificial. Está
Eu vi que tem alguma coisa, tem um consórcio dos palopos, como se chamam os portugueses dizem, os palopos, e que é os países de língua portuguesa, né? Tem um consórcio de todos os países que envolve até São Tomé e Príncipe, Macau, Angola, Moçambique, o que mais? O Brasil, esses daí, basicamente, acho que são todos os países que falam português, até incluído Macau, que é na China, e Goa, um pouquinho na Índia também, que alguma coisa se fala. E esses países se uniram para fazer um consórcio sobre a ética, a questão da ética. Não sei se você conhece esse consórcio, mas depois eu posso mandar aqui o link. É um consórcio que está começando a se preocupar com as questões do uso ético, porque se a gente não tiver cuidado, nós vamos ficar à mercê, não é, das redes sociais, à mercê de uso de nossos dados incorretos. O Brasil acabou de ser aprovada uma lei de proteção de dados, mas essa lei ainda é muito imperfeita, ela não esclarece. Então, ainda as pessoas aqui estão entregando os seus dados pessoais sem muito cuidado, roubam-se dados e roubam dados das grandes empresas e se coloca depois, aí começa a ter golpes e tal. É um problema de segurança universal, mas que todo mundo tem que ficar a par. Existe alguma iniciativa aí em Moçambique, do governo moçambicano, nessa direção? Nessa direção, de segurança. Eu pessoalmente nunca ouvi, e acho também que é um grande desafio, porque como conhecimento na área de inteligência artificial ou na área de informática em geral não é muito divulgado, acho que é um grande risco. Eu pessoalmente estudei um módulo na informática sobre a cibersegurança. Quer dizer, outros países que estão sendo muito desenvolvidos na área de informática, na área de inteligência artificial, nos controlam facilmente. E nós estamos expostos a qualquer coisa, a qualquer risco de outros países que têm mais potência, porque nós não dominamos ainda a tecnologia. Então, acho que um grande desafio, temos que fazer alguma coisa para frente, para que não sejamos sempre vítimas, acho. Sim, claro. Bom, só para uma pergunta aqui para você, o Kazadi conhece também outros países africanos, né? Ele é originário da República do Congo, ele deve conhecer outros países na África. E, Kazadi, outros países da África também têm uma situação parecida? Ou tem algum que está se desenvolvendo mais, que está correndo mais na frente? Sim, há países mais desenvolvidos nesses assuntos, por exemplo, os países da África do Norte. Temos a Líbia, Algéria, Marrocos. Esses países são mais desenvolvidos e até quase não há grande diferença com outros países da Europa. Mas a parte do Sul, temos a África do Sul, que é mais desenvolvido, que pode ser comparado com outros países da Europa nesta área. Há muito mais desenvolvimento. Mas a parte da África subsaariana, a situação é quase a mesma. Subsaariana, que você diz, é o sul da África, né? Na parte do sul, né? Sim, a parte do sul, eu estou a dizer mesmo o país de África do Sul, é que é mais desenvolvido. Mas a África subsaariana, que é os países do sul de África, estão quase na mesma situação. Mas os países do norte, aí é um pouco diferente, né? Eles fazem alguma coisa que é diferente da África Austral. Sim, porque inclusive Marrocos tem muito mais contato com a Europa, né? Ao lado da Espanha e tal, né? Sim. Bom, tá ótimo. Então eu quero. Você quer dizer mais alguma coisa, Kazadi? Você gostaria de dizer algo, de mandar um recado para os brasileiros, porque a gente não pode fazer uma entrevista, infelizmente, muito longa. Eu gostaria de perguntar coisas
sobre lógica para você, o que você está estudando e tal, para comparar com o Brasil. Mas essa entrevista é para professores do ensino médio, então a gente não pode fazer uma coisa muito longa, porque as pessoas temos muitos vídeos para eles verem, eu precisava resumir um pouco, né? Você gostaria de dizer alguma coisa, de acrescentar mais alguma coisa que a gente não tivesse conversado aqui? Sim, o que eu queria, pessoalmente, é que haja sempre esta troca de conhecimento entre o Brasil, quer dizer, no momento atual, acho que o Brasil está a produzir muitas coisas na área científica, sobretudo na área de lógica, que haja sempre esse troca de conhecimento. Eu faço parte da lista na internet aqui dos logicistas do Brasil. Uhum. E até agora, não sei, acho que sou o único africano, porque nunca vi outro africano lá na lista a publicar ou a dizer alguma coisa. Então, eu gostaria que haja sempre esta troca, né, entre Brasil e a África, mesmo talvez que haja também estágios, porque, claro que o Brasil é mais desenvolvido, né, do que muitos países africanos. Então, haja sempre esta troca de estágios, não sei o quê, para que a África também possa crescer. Então, Sim. é quase isso que eu posso dizer. Tá ótimo. E eu vou pedir que você divulgue o nosso projeto para os professores aí de Moçambique, que está tudo em língua portuguesa, não é? E que divulgue, que mostre. Você tem o nosso site, né? Eu posso repassar o nosso site, onde tem todas as nossas coisas ali, e que se isso aí sirva como um pouco de fermento para poder crescer a nossa massa. Tá bom? Tá bem, tá bem. Tá bem. Muitíssimo obrigado, Casadi. Eu conversei aqui com o Casadi Medi, que é um doutorando em inteligência artificial, estudou lógica e conhece e dá aulas também, e ele agora é um parceiro nosso para que a gente comece a voltar os nossos olhos para a África, que é onde o Brasil raramente olha. É uma pena, né? Nós já começamos a conhecer alguma coisa da África, da cultura, da música e tal, mas muito pouco ainda. Ainda não, principalmente os países de língua portuguesa, não tem penetração no Brasil. É uma coisa muito estranha, né? A gente conhece até mais coisa de Ruanda, da Uganda, Nigéria, do que os países de língua portuguesa, que são tão próximos, então bastante fáceis de se comunicar e de se aproximar. Casadi, muitíssimo obrigado. Desejo a você muito boa sorte no seu trabalho, no seu doutorado. Eu que agradeço. E que você continue nos prestigiando aqui no Brasil. Também, muito obrigado. Muito obrigado, então. Ok, tchau, tchau. Até logo.